Olá pessoal, tudo bem? Mais uma aula da ABAP para você que está se tornando um programador ABAP. Então vamos lá, vou fazer o seguinte. Nessa aula a gente vai fazer um trabalho em cima do mesmo report que a gente estava trabalhando, legal? Então vamos aqui, ó, barra NS38. Este report, o meu ID, olha aqui o meu ID, 001, então eu só posso usar o 001. Se por acaso eu tentar criar um report sem aquela nossa denominação de objeto, olha o que acontece. Ele vai aparecer essa mensagem. Então, se aparecer isso, já pensem que você colocou ou o ID errado ou o prefixo errado. Se eu botar, por exemplo, yfoy, ele vai dar também a mesma advertência, explicando aqui exatamente o que poderia ter sido isso. Então, é sempre bom tomar bastante cuidado. No caso, a gente já criou, certo? Conforme o ID de vocês, este primeiro report. Então, não adianta dar o create. Se a gente tentar dar o create de novo, ele vai falar que o objeto já existe. Então, vamos dar o changing. E olha que interessante. Aqui está o mesmo código que a gente tinha brincado. Vamos apagar ele. E vamos fazer uma coisa interessante já para fazer um contexto de depara ou da informação indo de um lugar para outro. Isso é muito importante, porque os dados eles sempre pertencem a um determinado receptáculo, no caso. Quando a gente tem uma determinada informação, ela tem que estar armazenada em algum lugar. Pode ser, por exemplo, em uma variável, ou numa tabela, ou em algum lugar, ou no arquivo. E a ideia deste tipo de dado indo de um lugar para outro é muito importante para que você consiga entender como o programa funciona. Legal? Então vamos dizer a seguinte, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui neste report vai ser colocar um campo na tela. Este campo vai servir para o usuário digitar alguma coisa e a gente vai pegar esse conteúdo digitado e exibir na tela da mesma forma do write que a gente estava fazendo. Só que em vez de ficar fixo, a gente vai pegar ele deste campo na tela. Então, eu vou primeiro colocar um comentário. Como é que funciona comentário no ABAP? A gente pode colocar aspas dupla e colocar um comentário. Este é um campo. Ou podemos também colocar com asterisco, começando da primeira posição. Este é um campo. E vamos declarar um campo. Para a gente declarar um campo, isso aqui é uma receita de bolo. É decorar mesmo. É igual uma linguagem nova na qual o seu cérebro vai acabar se adaptando. Então a gente vai estruturar o cérebro para esse tipo de linguagem. Então declarar campo na tela de um report é sempre o mesmo, da mesma forma. Parameters. Então este comando ABAP é o comando de campo na tela. Se a gente quiser, por exemplo, dar uma investigada, o que é esse parameter, quais são as opções, a gente para aqui bem do ladinho dele e dá um F1. Quando a gente faz isso, ele vai procurar para a gente o help deste comando aqui no SAP. Então, essa questão é um pouco mais difícil de digerir. Essa informação aqui, parameters, aí tem um monte de opção. Tranquilo, não perca um tempo se preocupando. Entende? Esse curso da Babfox é um pouco diferente porque ele dá tempo do seu cérebro ir se adaptando, absorvendo essas diferenças e tal. Vamos na tranquilidade, na malemolência. Beleza? Olha que coisa fofa. Então nós temos o parameters, olha que bonitinho. E agora a gente vai declarar o nome do nosso campo. Geralmente, como é parameters, a gente coloca P, começando com P. Por que isso? Porque imagina que você tem um report de 10 mil linhas, digamos. Quando você tiver um monte de variável declarada, se a gente tiver alguns padrões, a gente já consegue rapidamente entender para que está servindo aquela variável. Então, parameter, via de regra, a gente vai fazer começando com P. P underline, por exemplo, vamos colocar um campo de nome. Type string. Olha que interessante. Eu declarei para a gente um campo que vai aparecer na tela chamado pnome. Este type
eu quero que este campo seja de um tipo. Porque para o ABAP, para o compilador, ele precisa entender ou ele precisa esperar algo de um campo. Porque se um campo é numérico, ele vai tratar internamente de uma forma. Se ele é um campo string, de outra. Se ele é um campo de data, de outro. Então, o que eu fiz aqui? Declarei o p nome do tipo string. String é como se fosse um caractere que não tem tamanho. Ele pode ter um tamanho bem gigantesco aí, ou ser pequenininho. Legal? Vamos verificar a sintaxe. Está tudo ok. Vamos ativar e executar. Olha que bacana. Pnome e um campo. Um campo que a gente pode digitar qualquer coisinha aqui, ó. Blá, 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 blá. Mas se a gente der Enter, não vai funcionar. Se a gente executar, também não vai funcionar, porque ele, na verdade, não é que não vai funcionar, ele está funcionando. Mas como nós não colocamos nenhuma implementação para ele fazer qualquer coisa, ele não vai funcionar. Então, olha que interessante. Vamos voltar aqui no back, tá vendo o verdinho aqui? Vamos colocar aqui write pnome, ponto. Não pode esquecer do ponto, porque senão ele dá aquele errinho lá. Verificar a sintaxe, tudo ok, ativar, executar. Vamos colocar olá raposinha. E vamos executar. Ah, olha que interessante. Quando a gente colocou executar, o ABAP já viu que existia um comando na qual ele ia dar um output de algo na tela. Então, ele pegou o conteúdo do campo que a gente colocou e exibiu. Mas como é que funciona isso? Vamos voltar aqui. Quando a gente declara este parameters, pnome, este carinha aqui, ele é uma variável. Uma variável é como se fosse um pote de requeijão, onde a gente consegue colocar um monte de coisa ali. No caso, esse pote é um pote que só cabe caracteres, certo? Pode ser alfanumérico, tanto 1, 2, 3 até 9, 0, como qualquer string, qualquer caractere que você possa digitar aqui no computador, de um tamanho bem comprido. Então esse pote aqui de margarina, aqui ó, pote de margarina, opa, dei um duplo clique a mais. Esse pote de margarina, ele vai receber o que a gente digitar nele. Vai chegar aqui e vai dar write do que está nesse pote de margarina. Bacana. Mas vamos entender melhor? Tá vendo essa coluna aqui, ó? Fofinha aqui, essa linha 20 minha. Eu vou colocar um breakpoint. Section breakpoint was set. Tá vendo? Eu cliquei aqui, plup, e vamos executar de novo. Eu já vou começar a abusar bastante do debug, que o debug vai ser uma ferramenta absoluta em qualquer programação. Vamos colocar aqui, olá raposinha, e processar. Ele já parou aqui, porque é o primeiro statement, é o primeiro comando. A gente não consegue colocar breakpoints em comandos que não são executáveis. Por exemplo, se eu colocar um breakpoint aqui, ele não pode ser setado porque isso aqui não é exatamente um comando ABAP. Ele é mais uma declaração mesmo. E olha que interessante. Vamos clicar aqui nesse Desktop 3, que é onde a gente tem a melhor visualização. E vamos dar um duplo clique no pnome. Ó, ele veio para cá, na nossa tabelinha de variáveis. E olha que interessante. Variable é o nome da nossa variável. E o valor, olha que interessante. Ele está aparecendo exatamente o conteúdo que a gente colocou na tela. E quando ele der o write, ele vai dar write exatamente no quê? Nesse olá raposinha. Mas beleza, vamos falar que eu não queira aqui, por exemplo, em tempo de debug, você queira fazer algum teste. Que tal trocar o conteúdo desse pnome por... Ah, tá legal. A gente não vai conseguir trocar este conteúdo, mas se você... Isso aqui só para... É uma questão de segurança do ambiente, tá legal? Mas no caso, se vocês quiserem trocar em qualquer outro ambiente e existir a autorização para isso, vocês clicam aqui e você consegue alterar o conteúdo aqui dessa variável em tempo de debug para fazer qualquer teste ou qualquer alteração. Então vamos prosseguir aqui com o debug. Aqui ó, continue F8 e exibiu aqui na tela. Então essa é uma forma de vocês já verem a vinculação da declaração de um campo na tela para o processamento dele aqui no report. Legal?
Essa aulinha é bem simples, é para vocês começarem a pegar essa questão do ABAP. E essa aula já vai ter um exercício para vocês fazerem, bem simples, e que vocês vão colocar nessa request. E no final desse módulo, certo? Com todas feitas, vocês vão liberar para mim, eu vou dar uma avaliada e vou liberar o próximo submódulo. É isso aí, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.